Olá, conforme a gente combinou, vamos iniciar hoje o nosso estudo a respeito do nosso país. Por que o Brasil é assim? E para isso, nós vamos ter que nos valer de um revisionista histórico, que é Gustavo Barroso e outros. Mas, para iniciar, eu quero dizer para vocês que, primeiramente, nós vamos estabelecer um método. E esse método vai ser utilizar partes do livro, ou dos livros, que são mencionados aí na nossa bibliografia, e destrinchar, elaborar comentários, análises sobre esses livros, ou sobre esses trechos. Porque é importante que nós tenhamos uma real visão de onde nós viemos, quem nós somos e por que somos assim. Certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa série de vídeos. Espero que vocês gostem, que vocês comentem, que vocês analisem. Essas são ideias minhas, ideias que eu fui desenvolvendo conforme eu fui estudando esses livros mencionados, tá? Então, vamos iniciar. Gustavo Barroso, em sua História Secreta do Brasil, volume 1, na página 25, ou seja, logo no início, ele diz algo muito importante, que é o seguinte: o que se aprende na história são movimentos dos corpos sociais, ignorando-se a ação e a vida das almas sociais, das almas dos povos. A verdadeira história seria a revelação da vida espiritual dos homens. Então nós temos essa primeira impressão estranha de se falar de história. Como assim história e espiritualidade? História e alma? Bom, isso é um estudo profundo, porque Gustavo está se referindo agora às egrégoras dos povos, ou seja, cada ser humano tem uma alma e os povos têm uma alma grupal, que é chamada de egrégora. Então é essa egrégora, essa alma coletiva que faz com que aconteçam os movimentos sociais. Só que o que a história nos conta, e principalmente a história que nós aprendemos no meio acadêmico, na escola, nas faculdades, a história nos conta apenas os fatos históricos, os fatos culturais acontecidos na história, mas não o que realmente moveu esses fatos. Qual o motor psíquico, qual o motivo metafísico desses movimentos sociais? O que ia na alma desses povos ao acontecerem esses fatos? Então isso é muito importante, porque ele termina dizendo assim: a verdadeira história seria a revelação da vida espiritual dos homens. Ou seja, algo que vem antes dos fatos, algo que se mostra antes dos fatos. Isso não está nos livros de história. E é isso o que nós pretendemos mostrar, é o que nós pretendemos trazer para vocês, o que existe por trás dos fatos, aquilo que não é material, aquilo que está presente fora do fato em si, não é? E
Nesse início do livro também ele diz, há duas histórias. Aliás, não é ele que diz, ele faz uma citação de Balzac. Balzac. Eu não sei ler espanhol, sim, mas francês é difícil. Mas o livro de Balzac, de onde tem essa citação, é Les Illusions Perdues, ou Perdas, não sei. Mas seria o tomo 3 desse livro de Balzac. E Gustavo Barroso transcreve essa citação, que é a seguinte: há duas histórias, a oficial, mentirosa, ad usum Delphine, e a secreta, em que estão as verdadeiras causas dos acontecimentos. História vergonhosa. Vejam que coisa interessante. Será que Balzac já era um teórico da conspiração? Porque hoje em dia qualquer coisa que você fale que vá contra a mídia oficial, comprada e adulterada, é chamado de teoria da conspiração. Então Balzac era conspiracionista, porque ele diz claramente, há duas histórias, a oficial mentirosa e a secreta, em que estão as verdadeiras causas dos acontecimentos. História vergonhosa. Então vamos comigo para o próximo capítulo dessa série, para entender por que Balzac fala isso, por que ele diz que a oficial é mentirosa e a secreta, que não é oficial, é claro, onde estão as verdadeiras causas dos acontecimentos, dos movimentos dos corpos sociais, e é uma história vergonhosa. Vamos descobrir juntos. Até mais!